Pois bem, gente, eu tirei aqui minha imagem para que vocês pudessem olhar mais diretamente o conteúdo da apostila, tá certo? Esse aqui é o conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês, conteúdo de apresentações multimídia, né? Apostila de apresentações multimídia, tá? E aí vocês vão ter à disposição de vocês esses materiais aqui, esse material junto com outros materiais complementares, tá certo? Uma coisa bacana que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: pode prestar atenção que aqui no índice da apostila tem já algumas coisas que nós abordamos inicialmente, né? Briefing, redação, estrutura básica de roteiro, estratégias com audiência. Ó. A gente está trabalhando nessa parte aqui, nós já começamos essa parte. Eu queria que vocês dessem uma lida nessa parte aqui, tá certo? Junto com atividades em que eu vou passar já para vocês, tá? Nesse segundo momento da aula. Introdução, página 4, roteiro, página 8, tá? E o roteiro, dentro da parte de roteiro tem briefing, que a gente estava conversando. A gente vai continuar falando um pouquinho de briefing agora também, tá certo? Só estou mostrando antecipadamente a apostila para vocês, tá certo? E a redação, estrutura básica de roteiro, tá? Também é outra coisa que eu gostaria, a gente vai exercitar hoje, né? Vou passar um exercíciozinho baseado nisso já para vocês, tá certo? E estratégias com audiência, tá? São esses 3 tópicos que nós estamos estudando a partir de agora, tá certo? Depois do professor ter dado uma exposição geral do conteúdo, o que ele vai fazer? Ele vai um passo de cada vez falando dos conteúdos e pedindo para que vocês interajam com ele através das atividades. E aí a gente está nessa primeira parte aqui, tá certo? E aí, logo em seguida, vamos partir para a parte de coerência visual, tá certo? Identidade visual, né? Elementos visuais, tá? Identidade visual fala assim: que levar em conta ao criar uma identidade visual em uma apresentação multimídia? Quem vai ver a apresentação? Qual a paleta de cores? Estilo de identidade visual? Formas, escolha de fontes, linhas, né? A gente vai ver cada um desses tópicos. Elementos visuais, etapas da apresentação, conceitos básicos de uma apresentação, elementos de uma composição, tá? Ambiente do PowerPoint, tá certo? O ambiente do PowerPoint é o que? É a apresentação de atalhos e coisas relacionadas ao programa PowerPoint, tá certo? Criação visual de estilos, design, tá? Isso tudo a gente vai ver ainda, essa segunda parte aqui. A gente ainda está aqui, como eu falei para vocês, tá certo? A gente está introduzindo esse tema aqui, apesar do professor ter, no primeiro momento da aula, aprofundado de uma maneira geral o conjunto de conteúdos que vão ser realizados na disciplina. Recursos audiovisuais depois, né? Integração de mídias, composição de efeitos, né? O apresentador, linguagem, voz, espontaneidade e domínio do roteiro. Isso aqui a gente também vai estar vendo agora, tá certo? Tanto a parte lá de cima, tá? Do briefing, quanto os tipos de apresentadores, tá certo? A gente está vendo essas duas coisas. Da página 64 a 75, vocês já podem dar uma olhada, e da página 8 à página 19, certo? Tanto o roteiro quanto essa parte do apresentador, porque uma coisa está ligada à outra, tá certo? Ferramentas de apoio, aí tem outras coisas alternativas, enfim. Esse é o conteúdo da apostila de vocês, que vocês vão poder checar, tá certo? Enfim. Aí, o que a gente vai fazer agora, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o programa que eu utilizei para realizar aquela pequena apresentação do primeiro momento da nossa aula, tá certo? Você vai digitar na internet, tá certo? No seu Google Chrome, ou vai baixar o aplicativo chamado Prezi.com. Prezi, né? Aí você vai digitar Prezi.com, tá certo? E você vai fazer o seu cadastro, tá certo? Como é que você vai fazer? Você vem aqui, ó, em login, tá certo? Aí, se você não tiver logado, não tiver o cadastro, você vai fazer o seu cadastro aqui, tá certo? No Prezi. É um programazinho de apresentação bem bonito, tá certo? O professor se cadastrou nele, tá certo? Se você não quiser ter trabalho, você já pode entrar conectado pelo seu e-mail. Você clica aqui, ó, pela conta do seu e-mail, faça o login com o Google, tá certo? E aí ele já puxa aqui, ó, tá certo? Leonardo Ribeiro, a conta Leonardo Ribeiro, tá certo?
e aí ele já vai, eu já posso entrar, tá? Aí tem a opção aqui básico, que é livre, né? Que tem menos ferramentas para modificação, mas tem ferramentas super interessantes, tá bom? Aí o que a gente faz? Depois que você tiver com o cadastro pronto, tá certo? Você vai ter acesso ao dashboard, que é esse painel aqui, tá certo? E nele você vai observar todos os trabalhos que você vai fazendo, né? Tem vários projetos aqui, ó, né? Você pode apresentar em videoconferência, criar um plano de aula, tem várias modalidades aqui que você pode criar, tá certo? Ele é bem dinâmico para apresentação multimídia. Eu quero que vocês, por que eu tô mostrando isso aqui para vocês? Só para vocês irem tateando o programa, porque na verdade o tema que a gente está abordando ainda é a questão dos tipos de apresentador, tá certo? Aí o que o professor gostaria de mostrar para você? Mostrar para você que o Prezi é uma modalidade interessante para que você possa fazer a sua apresentação multimídia. Ele vai fazer esse pequeno carregamento aqui de arquivo, ó, tá certo? Quando você clicar em cima dos projetos seus que estão salvos aqui, tá certo? E aí você tem, se você quiser editar, depois que o projeto estiver salvo, você vem aqui no cantinho e já abre, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, olha só, ele está carregando, ó, tá loading, tá certo? E após a finalização, né, do carregamento, vai ficar, mostra para mim a totalidade da apresentação que eu aprontei, tá certo? Então ele é bem legal, olha só como ficou. Isso aqui é a versão, a parte editável, tá certo, do Prezi. Olha só que legal, ó. Quando ele me mostra automaticamente esse conjunto, um templatezinho aqui, tá certo, que eu posso criar, e aí eu posso editar, tá? Cada parte, ó, eu posso mexer aqui, ó, posso alterar de um canto para o outro, tá certo? Se eu der um clique aqui em cima, ó, eu posso alterar a palavra que me interessa. Isso aqui já era um modelo pré-pronto que eu tinha, tá certo? Se eu dou 2 cliques em cima, ó, ele puxa para dentro da apresentação. Não é legal? Certo? Se eu quiser voltar, eu venho aqui na setinha para trás e volto, ó. Se eu quiser editar o outro aqui, ó, alterar as palavras, né? Eu posso aqui, ó, mudar, certo? Se eu não quiser, eu deixo como estava, tá certo? O que é interessante é que todas esses post-its aqui, por exemplo, desse modelozinho, eles estão conectados uns aos outros, como vocês podem ver, ó, um puxa o outro, ó, conseguem observar? É bem legal, né? E o que acontece? Cria uma ordem de exposição, e aí você pode ir criando tópicos, ó, e seguindo a ordem desses tópicos na hora que você for apresentar o seu trabalho, né? Depois que aí o que é interessante, vou, por exemplo, clicar aqui, ó, quando você dá 2 cliques em cima, já puxa para dentro do próprio programa, e você pode, ó, inserir imagens, você pode fazer uma série de coisas através do seu Prezi, ó. Ele é bem legal, tá? Aqui, ó, por exemplo, você já vinha com esse texto, uma seção para o texto, eu cliquei em cima, ó, e já escrevi por cima. Aqui da mesma coisa, tá certo? Aí eu selecionei uma foto, se eu quiser inserir outra foto, eu venho aqui nessa parte de inserir, tá certo? E seleciono uma imagem, tá certo? Que ele mostra, tem umas imagens grátis aqui para você pesquisar, tá certo? Você vai e coloca. Se eu quiser inserir vídeos do YouTube, tá certo? Eu venho aqui, ó, em vídeos, tá certo? E coloco o endereço do vídeo bem aqui, tá certo? E aí automaticamente ele importa para cá, tá certo? E aí ficou essa fatia pronta, tá? Eu vou especificar cada detalhezinho de como é que o Prezi funciona nas outras coisas, né? Nas outras aulas, mas eu gostaria de, ó, fica até a marquinha aqui disponível pra gente. Mas você tem um conjunto bem legal de opções, tá certo? Você pode mexer, tá bom? Ele fica à disposição. E aí o que é interessante aqui, por exemplo, quando você quiser visualizar um slide, a apresentação, né? Você pode clicar, toda vez que você clicar, ó, ele vai na direção que você quiser. Você puxa o cursor, ó, vai para o lado que você quiser, tá bom? Certo? Aqui foi um outro vídeo que foi inserido, né? E aí, assim que você clica no vídeo, ó, ele já vai ser direcionado, ó. Percebe, ó? Olha que legal, né? Aí se você não quiser, você sai,
certo? Manda voltar, tá bom? É interessante por quê? Porque ele liga cada um dos elementos. Cada elemento que você colocar, você pode ter certeza que vai estar articulado com o outro, né? É bem legal isso, né? Você pode, por exemplo, tem esse layout aqui, você pode também ver outras opções de layout. Ó, cada vez que eu der um clique aqui, vai mudar a disposição do texto e das imagens, do texto e do vídeo, tá certo? Se eu botar esse aqui, ó, esse aqui foi o que eu escolhi, né? Mas se eu selecionar outro formato, ó, ele já vai colocar em outra disposição, percebe? Se eu colocar assim, ó, ele vai alterando, ele vai movimentando, ó, percebe? Olha que legal. E aí, nessa opção de layout é bem legal. O que eu recomendo então, gente? Que vocês já entrem no Prezi, vão mexendo, porque é uma opção alternativa ao PowerPoint para quem não teve a opção de ter o próprio PowerPoint, tá certo? Aí deixa eu voltar aqui na versão original. Aqui, ó, do layout de tópico, tá certo? Você vem aqui, tá? Aí o que acontece? Eu posso também, ó, selecionar fundo, formas, criar cores, estilos, tá certo? E aí isso aqui é só uma fatiazinha, ó. De dentro daquela apresentação saiu essa fatia. Quando eu quiser voltar para a totalidade da parte principal da apresentação, eu vou. E aí eu já posso alterar outro post-it, né? Cada post-it desse é como se tivesse outras coisas dentro. Por isso que quando você clica, aparecem outras opções. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aí esses vídeos aqui foram todos que eu selecionei. Como é que eu fiz isso? Eu fui lá no YouTube, ó. Eu fiz a pesquisa dos conteúdos que eu queria, né? Por exemplo, tá bom? E aí já fui pegar, ó, deixa eu pegar essa aqui, ó. O próprio professor falando. Se eu quiser pegar o endereço aqui da minha fala, eu copio o endereço, certo? E aí volto no Prezi, vou na opção inserir vídeo, ó. E aí bem aqui eu coloco o endereço. Pronto. Assim que, ó, percebe? Aí o vídeo já fica gerado aqui automaticamente. Eu posso colocar na posição que eu quiser. O que é interessante é que independente ele fica habilitado para que quando eu for apresentar, certo? Eu possa clicar em qualquer lugar, ó, tá certo? Ó. Em qualquer lugar que ele vai se mover na direção do lugar onde eu cliquei, tá certo? Se eu quiser uma opção tela cheia, ó, grandão na hora da apresentação, ó, o que acontece? Eu posso clicar em cima do texto que ele aumenta, ó, certo? Cliquei aqui. Isso você faz também pelo celular, tá certo? Ó, percebe? Eu posso mover, fazer o que quiser, que fica bem legal. E aí, assim que eu clicar em cima do videozinho, ele já vai habilitar automaticamente a nova versão, tá certo? Ó, eu já posso vir aqui, por exemplo, e habilitar o vídeo. Se eu não quiser, eu volto no ESC, tá certo? E dá certo. Aí o que é mais importante é compreender que o Prezi, ele é um tipo de software, um tipo de formato alternativo, dinâmico, bem legal, que você pode utilizar como opção do PowerPoint para quem não tem a versão do PowerPoint do computador, tá certo? Isso aqui é só uma versão, tá certo? De modelo. Isso aqui é só um modelo. Eu só fui escrevendo por cima e colocando as coisas que me interessavam, tá certo? E aí eu posso alterar o pano de fundo, eu posso mover esse computadorzinho aqui que fica atrás, se eu quiser, tá certo? Ó, eu vou mover aqui, ó, tirar. Eu posso tirar essa imagem aqui, ela pode ser trocada. A imagem de fundo também eu posso trocar, ó. Eu venho aqui na opção estilo, tá? Fundo. E aí já posso colocar outra coisa no lugar. Ele vai habilitar automaticamente. Olha como fica legalzinho, tá certo? E aí ele tem opções grátis e opções pagas, tá certo? Se eu não quiser um post desse aqui, eu posso deletar, tá certo? Eu posso deletar. E aí dá bem legal, tá certo? Aí o que eu queria? Eu não queria me aprofundar agora nessa ferramenta, tá bom? O que eu queria, certo? Era que vocês fossem mexendo no Prezi. Criar do zero um layoutzinho se vocês quiserem ir experimentando, mas vocês não precisam fazer isso agora, porque o objetivo da gente agora é trabalhar com outra coisa, que é trabalhar primeiramente com o tópico do briefing, tá certo? Briefing e fala perante o público, tá certo? Então, vamos lá. Só deixar bem claro que quando vocês fizerem o cadastro, me avisem
que eu quero ajudar vocês a fazer as orientações, tirar as dúvidas que vocês sentirem necessidade, tá certo? Sempre que você quiser criar uma coisa nova, tá certo? Você vem nas opções aqui disponíveis, tá certo? É bem legal, ó. Create a slide, se eu quiser criar um slide, né? Aqui tá em inglês, né? Mas eu posso traduzir aqui, ó. Pronto. Se quiser criar um trabalho novo, ele é só clicar em cima, ele vai abrir um template automático, ou um conjunto de templates, você vai editando conforme as suas necessidades, tá? É bem legal, olha o conjunto de coisas bonitas que ele coloca, né? E aí, ó, Psychology Presentation, tá? Aí se você quiser usar, ó, você na opção Use this template, bota o título do projeto, né? Apresentação multimídia, certo? E manda continuar, pronto. E aí você já tem essa versão bacana do Prezi para você mexer, tá certo? É uma dica que eu dou, tá certo? Aí ele vai carregar e você vai poder reeditar, fazer as edições que você quiser. O que é interessante? É que quando você manda apresentar, tudo que você manda apresentar, tá certo? Vai, ó, tem uns formatos aqui bem bonitos, ó. Tá vendo, ó? As apresentações que ele vai colocando, ó. Tudo aqui você pode editar e fazendo as configurações que você considerar necessárias, tá certo? Tudo aqui é editável, tá bom? Mas eu vou aprofundar ainda com vocês, só quero dar o gostinho para vocês de como é que é bacana o Prezi, tá bom? Aí o que eu vou fazer agora, que eu gostaria de pedir para vocês, que vocês ficassem focados nisso que eu vou mostrar agora para vocês, tá certo? Que é a continuação da etapa daquilo que a gente estava falando antes sobre briefing e sobre falar perante o público, tá certo? Primeiro o professor quer passar isso aqui para vocês, tá certo? Eu espero que vocês gostem, tá? É um canal do Slide Mastery, tá certo? Depois o professor vai passar a atividade, tá? Vamos lá. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava afim de fazer isso. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aí maroto para dar uma força pro canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificação para você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Hoje eu trago aqui pro canal ele que é sinônimo de qualidade quando se trata de produção de vídeos aqui pro YouTube. Ele que faz vídeos que nos fazem lembrar de momentos felizes e marcantes da nossa infância. Ele que tem papel fundamental na abordagem de temas importantes como história, ciência e etc. Sim, meus caros, finalmente chegou o dia em que eu vou analisar como orador ele, Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari e eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Vocês sabiam que dá para resumir a história inteira do Brasil em apenas 4 coisinhas? Será que o Castanhari é um bom orador? Vamos à análise. Já posso começar falando que o Castanhari tem uma característica que é muito importante para qualquer bom educador: uma boa retórica. Isso porque ele fala de forma muito clara e com um vocabulário de fácil entendimento. Qualquer pessoa, independente do seu nível sociocultural, o entenderá justamente por essa escolha que ele fez por se fazer. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Está falando, o Felipe Castanhari fala bem em público. Por que ele fala bem em público? Ele está apresentando os motivos, tá? É uma análise dele. No Slide Mestre, que é movido, né? Um canal movido por esse cara aqui, você tem a avaliação de várias pessoas, vários youtubers. É bom estudar a avaliação que ele faz da postura desses youtubers no público, nos seus próprios youtubers, nos seus canais. E aí é bem legal. A primeira dica que eu dou para você ter confiança é estudar os estilos de apresentação de diferentes youtubers e observar como esse rapaz aqui, né, o Slide Mestre, ele avalia cada um desses youtubers, para você ir pegando confiança para falar em público, tá certo? É a primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá certo? Olhem
certo? Os vídeos facilmente entendido. Além disso, ele é bastante articulado. E quando eu falo isso, eu não me refiro apenas aos vídeos dele. Você pode notar isso em qualquer entrevista que ele já concedeu, onde, obviamente, não existe um roteiro e ele precisa improvisar. Assim, a galera que começa a fazer vídeo pro YouTube tem, acho que, uma falsa impressão de que, tipo, eu vou gravar uns vídeos, vai bombar e eu vou ficar rico. Só que assim, para você construir uma carreira... Ele tem uma boa técnica de respiração que, associada com um bom ritmo e com uma dicção boa, o torna um comunicador ainda melhor. Eu já acompanho o Castanhari há bastante tempo e eu nunca notei erros de português em suas falas, o que é bastante positivo também. Lembrando que eu dou ênfase a esse aspecto que, apesar de parecer bobo, já que é a nossa obrigação saber falar o nosso próprio idioma, né, ainda é muito comum encontrar pessoas que não o utilizam de forma adequada. E não me refiro aqui às pessoas que tiveram dificuldades para ter acesso à educação, mas sim os famosos digital influencers que nós vemos por aqui. É bastante comum você notar que o Castanhari dá ênfase em algumas palavras, reforçando alguma ideia dentro do seu discurso. Às vezes pode parecer um tanto quanto exagerado, mas você nota que os momentos em que ele pontua são aqueles momentos em que ele considera mais importante, aquele em que ele quer dar mais importância. Lembrando que o público dele é de todas as idades, e ele, no papel de educador, precisa ser compreendido por todos esses públicos, inclusive os mais novos. A linguagem não verbal dele é bem coerente com o seu discurso. Normalmente ele pontua e dá ênfase junto com alguns gestos, acentuando ainda mais uma determinada ideia ou palavra. Aqui vai um destaque positivo: o Castanhari é muito competente na organização das ideias. A estrutura narrativa, a sequência lógica é sempre montada com muito critério. Além disso, fica muito visível que o Castanhari usa a técnica do storytelling ao seu favor. Nos vídeos do quadro Histórias Nostálgicas, isso é bastante evidente. Então chegava as garçonetes, todas formosas, bem apessoadas, e ofereciam bebida de graça. Mas você precisava continuar jogando. A bebida é paga pela quantidade de dinheiro que você perde nessas merdas. E não é pouco, galera, não é pouco. Conclusão: o Felipe Castanhari é um bom orador, sim, não só nos seus vídeos em que ele tem a possibilidade de editar, mas também nos casos de entrevista em que ele precisa improvisar. Ressalto como características marcantes a sua comunicação clara e elegante, de fácil entendimento, e a utilização da técnica do storytelling. Então é isso, se você gostou desse vídeo, amigos também, para eles saberem as técnicas. Certo, gente? Então o que é interessante? A gente começar a prestar atenção em como o apresentador multimídia deve valorizar essa coisa de estudar os outros apresentadores, os youtubers. Por quê? Porque o foco é aquele que apresenta, não é o recurso tecnológico, como a gente tinha dito. O recurso tecnológico ajuda aquele que apresenta, tá certo? Então, para isso, tá certo? Para que você fale bem, para que você se sinta à vontade, também o Slide Mestre, né, o canal do Slide Mestre, vai ajudar a gente, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem: pesquisassem no canal do Slide Mestre, certo? Os vídeos dele avaliando, tá certo? Os principais youtubers que nós temos atualmente. E logo em seguida, tá certo? Que você faça isso, a gente começa a falar de outras etapas, como a etapa do briefing. A gente vai falar de um pouquinho mais de briefing hoje, tá certo? Mas são dois temas complementares: briefing, tá certo? E apresentação ao público, tá certo? Vamos lá olhar aqui um pouquinho esse outro material do canal do Slide Mestre, a chave da autoconfiança. Vamos dar uma olhada. Passa ano, entra ano e a autoconfiança ainda é um problema de muitas pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Fica nesse vídeo que você vai aprender como melhorar sua autoconfiança e começar a falar com todo mundo sem ter medo de absolutamente nada. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Slide Mestre. Mais uma vez um vídeo talvez um pouco diferente. Feliz ano novo pra você, feliz 2021. Espero que você tenha passado essa virada aí de ano de 2020 para 2021 muito bem com a sua família, com o seu namorado, sua esposa, enfim, quem quer que seja. Espero que você tenha passado muito bem e espero que você esteja aqui conosco no canal Slide Mestre para tudo que a gente vai produzir ao longo desse ano. Tem muitas novidades.
novidades aqui. Fica de olho que eu já vou trazer aqui várias novidades para você, beleza? Bom, eu tenho pensado muito ultimamente sobre quais conteúdos seriam interessantes para vocês, né? Para você que assiste o canal. Eu já trouxe diversos tutoriais, eu já ensinei como você hackear o seu PowerPoint, eu já ensinei como você faz para, sei lá, criar impressões no PowerPoint, eu já te ensinei a fazer animações feras, eu já te ensinei várias coisas aqui. Eu tenho pensado uma coisa que é muito interessante, principalmente quando eu converso com alunos aqui da Slide Mestre e converso com outros profissionais, eu acabo descobrindo que tem muitas pessoas que têm muito fundamento, que têm muita técnica, que consegue criar apresentações incríveis, consegue criar animações incríveis, e eu falo, poxa, beleza, só que essas pessoas têm dificuldade às vezes em se vender, essas pessoas têm dificuldade na questão mais simples, o mais sutil, né? Como que você faz para conseguir se vender, como que você faz para conseguir entrar nesse mercado, se tornar um profissional, conseguir novos clientes, vender aí os seus produtos ou os seus serviços. E por isso que eu tô criando aqui uma série de vídeos aqui esse ano para mudar a sua mentalidade, para fazer com que você mude a forma como você se comunica, a forma como você se enxerga, né? A forma como você vê o seu trabalho e como você mostra esse trabalho para as pessoas. Porque isso eu acredito que talvez seja o seu maior gargalo aí, talvez seja esse o motivo que você não esteja conseguindo vender mais, que você não esteja conseguindo novos clientes. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui. Autoconfiança é uma questão muito crítica, muito crítica. Eu vejo que tem muitas pessoas que são excelentes designers, mas que quando chega na hora de vender, o cara trava, o cara não consegue, o cara não tem ali traquejo para conseguir um novo cliente. E observando isso, eu acredito que o principal ponto negativo nessa questão é justamente a autoconfiança. E como que a gente melhora a nossa autoconfiança? A autoconfiança é uma coisa que você pode sim melhorar, uma coisa que é praticável, que você pode desenvolver. Tem uma coisa bem interessante que a gente observa, que é a questão da inveja, né? Quando uma pessoa sente inveja de outra, é uma coisa muito assim, é praticamente um suicídio, digamos assim, é o suicídio do seu próprio ser. Por que que eu falo isso? Porque quando você olha para uma pessoa e enxerga essa pessoa tão alta, né, num ponto tão alto, ao ponto de você não conseguir se imaginar sendo tão bom quanto ela, isso é muito ruim, né? Se você olha para uma pessoa e você não tem esse sentimento negativo, às vezes isso até pode te inspirar, você fala assim, poxa, posso melhorar aqui, posso me desenvolver. Essa é a grande questão. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre a questão do plágio, por exemplo. Muitas pessoas, quando elas vão criar suas apresentações, elas buscam referências, e referência não é negativo. Tem até um livro que fala sobre isso, e eu falei nesse vídeo, que é Roube como um artista. Busque referências e crie o seu próprio estilo. Você é um ser único na Terra, um ser único. Você é uma composição perfeita e única. Essa composição, com os conhecimentos que você tem, com os aprendizados que você tem, com as experiências que você foi somando ao longo da sua vida, com tudo que você aprendeu e se desenvolveu, isso é só seu. Não existe outro João, não existe outra Gisele, enfim, não existe outros, só existe você assim. Então ninguém pode te substituir. E muito além disso, é muito ruim quando você quer matar a si mesmo em detrimento de outra pessoa, né? De alguém que você olha e você tem inveja, né? É óbvio, a admiração sempre é positiva. É bom a gente olhar para alguém e falar assim, poxa, aquele cara, aquela pessoa é um bom exemplo nesse sentido, nesse aspecto. Eu gosto dessa característica dessa pessoa, eu gosto dessa outra característica dessa outra pessoa. Isso é muito positivo. Mas quando você passa a enxergar aquela pessoa acima de você, né, e começa a invejar essa pessoa, isso vai matando a si próprio. Então não faça isso. Insegurança é justamente o oposto da autoconfiança. Se você não tem autoconfiança, possivelmente é porque você é uma pessoa insegura de alguma coisa. Se você vai falar sobre algum assunto, se você vai dar uma palestra, se você vai fazer uma apresentação e você se sente inseguro, possivelmente você não domina aquele assunto. Então você se sente inseguro e justamente falta em você conhecimento técnico para isso. Agora, se você tem conhecimento técnico, não tem por que você não ter autoconfiança, não tem por que você não acreditar em si mesmo, não tem por que você não olhar para você e falar assim, poxa, eu consigo mostrar aqui o meu trabalho e eu consigo conquistar novos clientes. Um ponto bem importante sobre a autoconfiança é justamente o autoconhecimento. Se nós não nos conhecemos, se a gente não sabe quais são as nossas limitações, se a gente não sabe quais são as nossas habilidades, quais são os nossos talentos, possivelmente a gente vai ser uma pessoa muito insegura. Então, se você
você se sente inseguro, a primeira dica que eu posso dar para você é: busque esse autoconhecimento, busque olhar para dentro de si mesmo, né, refletir e entender quem é essa pessoa. Existem muitas pessoas, e eu já conversei com várias pessoas que falam: não, eu não sou bom em nada, eu não faço nada direito, eu sou ruim nisso, não sei o que lá. Acredite, você é bom em uma coisa, pode ter certeza. Existe uma série de habilidades que eu tenho certeza que você é bom. Talvez você não descobriu ainda. Você já jogou tênis, por exemplo? Pode ser que você nunca tenha jogado tênis e pode ser que você seja o próximo Gustavo Kirten. Pode ser que você nunca tenha jogado golfe. Você pode ser o próximo Tiger Woods e você não sabe. Mas como que você vai descobrir se você nem tenta? Talvez você não encontrou ainda aquela habilidade que você é muito bom. Talvez você olhou pra cá, pra lá e você ainda não viu. Ou talvez você realmente tenha uma habilidade e você só não se deu conta, você só não trabalhou isso o suficiente. Porque ter uma habilidade não significa que você não vai ter que trabalhar para desenvolvê-la ainda mais. Só significa que você vai ter que trabalhar, talvez, menos, assim, ter uma curva de aprendizado menor. Mas a questão é, se você não se conhece, possivelmente você vai se sentir inseguro. Então, busque se conhecer bem, busque olhar para dentro de você, enxergar aquelas possibilidades ou aquelas potencialidades. Às vezes você não é exatamente bom em alguma coisa, mas você enxerga um potencial, sei lá, pegou um jogo novo. Eu gosto muito de jogar jogo de board game, por exemplo, que são aqueles jogos assim de tabuleiro. E tem um jogo muito bom chamado Gizmos. E eu descobri que eu sou muito bom nesse jogo. É um jogo de estratégia, um jogo que depende única e exclusivamente da sua estratégia. Tem alguns detalhes ali com relação à sorte, mas é um jogo muito voltado à estratégia. Então eu descobri isso. Só que eu fui descobrir esse jogo só esse ano agora, no final do ano de 2020. Agora, por que você não se permite também aprender coisas novas e descobrir que às vezes você pode ter um potencial aí que está incubado aí em você e que pode vir a ser uma grande habilidade sua, não só relacionada a design, não só relacionada à comunicação, pode ser uma habilidade qualquer. Essa é a grande mensagem que eu queria te passar. Busque se entender e jamais duvide de si mesmo, porque eu tenho certeza que aí desse lado existe uma grande pessoa, uma pessoa que tem um conjunto, uma série de habilidades e que só precisa ali das condições certas para elas aflorarem, para elas se desenvolverem, ok? Esse foi o primeiro vídeo desse quadro que eu queria mostrar para vocês e existem vários outros vídeos que eu quero ensiná-los a se venderem melhor, porque uma vez que você consegue se vender, uma vez que você consegue chegar e conversar com uma pessoa de igual para igual, olhando no olho e fazer com que essa pessoa entenda aquilo que você tem a oferecer, eu tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente diferente. Beleza? Então aí. Fantástico, né, gente? Então, essa é a chave da autoconfiança que ele passa pra gente. Eu gostaria que vocês vissem, né, novamente esse material, tá certo? É muito bonito, né? Muito bacana. Né, avaliar-se também como os youtubers se posicionam, porque isso é fundamental para o apresentador multimídia, tá certo? Aprender a se colocar em palco, se colocar no público de uma maneira super bacana, tá? Encerrada essa primeira parte, tá? Dessa segunda sessão da aula, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre briefing, tá certo? Por quê? Porque junto com esse primeiro exercício de reforço que você tem que ter em cima das suas habilidades de apresentação, a sua oralidade, a sua fala, treinar autoconfiança, a partir da referência que a gente deu, tá? Tem essa coisa inicial do briefing para toda a apresentação multimídia. Além de você ter que se exercitar para ser um bom apresentador, você precisa saber de algumas etapas do briefing. Eu quero que vocês anotem e sigam essas etapas, tá certo? Observem como é que funciona. Na prática, o mercado funciona dessa maneira, tá? A primeira coisa, o briefing, a segunda etapa do briefing se pergunta como é que está o panorama atual do cliente, onde ele atua, qual é o mercado concorrente, tá certo? A primeira etapa é detalhes sobre o produto do cliente. A segunda, qual é a concorrência, qual é o seu segmento de mercado, onde é que ele atua, para quem que ele vende os seus produtos, tá certo? Que é essa terceira etapa também. Qual é o perfil do consumidor, tá certo? Qual é o perfil do consumidor da empresa, tá certo? Quais são as características dele? Você sempre vai perguntar isso para o cliente, tá certo? Para o cliente que quer que você faça uma apresentação ou quer que você faça qualquer outro tipo de serviço. Quais são os objetivos do cliente na contratação do seu serviço? Na hora de conversar com o cliente, você tem que perguntar o que que você quer com o meu serviço, o que você quer com a minha arte, tá certo? Duas observações importantes. Quando a sua equipe
não conhece a história do seu cliente e o que ele pretende com a sua empresa, geralmente a produção ficará estagnada. Ou seja, o cliente precisa saber o que ele quer, tá certo? Senão ele não conseguirá passar bem o serviço e você vai realizar um serviço errado. Então, quando você for anotar as coisas sobre o negócio do cliente, tá? Ele precisa ter a clareza do que ele quer na hora de contratar o seu serviço, tá certo? Não tente desenvolver um conteúdo buscando a aprovação do cliente na sorte. Essa é uma dica fundamental. Não chute, não faça de qualquer jeito. Converse com o cliente, pegue todas as informações necessárias, anote tudo, para que não tenha nenhum erro na hora de você construir a sua apresentação, tá certo? Na hora de você fazer os seus slides, tá certo? Assim como você tem que treinar a sua parte interna, a sua autoconfiança, você também tem que estar voltado para o que o cliente quer, tá certo? E fazer com que as necessidades dele sejam encaixadas nas suas artes, tá certo? Para que não tenha nenhum efeito colateral. São as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Aprontar o slide a partir do que o cliente pede, tá certo? E você vai apresentar esses slides, tá certo? De acordo com o público que o cliente definiu. Um briefing não ajuda somente a entender o trabalho de um cliente, mas também facilita que se siga um planejamento, tá certo? Como a gente já tinha falado na parte anterior da aula. Com um processo bem definido, a chance de o projeto sair do foco ou ter ruídos de comunicação que prejudiquem o trabalho diminui, tá certo? Você evita que qualquer tipo de problema aconteça, tá certo? Mas aí, falado novamente esse reforço em torno do briefing, eu gostaria de falar com vocês sobre os itens básicos que um briefing deve ter, né? Que é uma consulta, mais uma vez, o briefing é uma consulta ao cliente sobre o que ele precisa na hora que você vai na hora que você está lá com ele para disponibilizar um serviço, né? Você vai anotar, vai registrar isso e vai converter numa apresentação multimídia. Objetivos do projeto, o primeiro item, tá certo? O que o cliente pretende com os serviços da sua empresa? O briefing funciona assim, tá? É preciso que o cliente passe com clareza qual é o objetivo dele. Quero fazer uma apresentação para mostrar para um conjunto de consumidores potenciais esse carro que eu vou lançar, o carro que a minha empresa vai lançar, o que a minha empresa vai vender, tá? Aí você vai precisar falar das características desse carro, da história da empresa, uma série de detalhes, e o cliente tem que passar isso para você. Você tem que ser bem detalhista nisso aí, tá? Orçamento, quanto é que ele vai pagar? Quanto é que o cliente está disposto a pagar para realizar o seu projeto, o serviço, né? Quanto é que ele vai te pagar, não só para fazer os slides, mas para apresentar aquilo para o público, para que o produto seja bem vendido, tá certo? Ao conhecer o orçamento do projeto, né, o valor do projeto, você, né, que é o profissional de multimídia que estará futuramente estagiando e trabalhando nas agências de publicidade, né, você poderá oferecer um serviço de acordo com o capital que ele pretende aplicar. Se o valor for baixo, você vai oferecer uma quantidade de horas de trabalho menor. Se o valor for alto que ele vai te pagar, você vai oferecer um trabalho mais bem acabado e com horas de trabalho maior, né? Isso varia. Os prazos, né? No briefing sempre tem isso aí. Você precisa perguntar para a pessoa, para o chefe, o cara que está te contratando, né? Qual o prazo que será necessário para finalizar o projeto? O prazo de início e o prazo de fim, né? Buscar descobrir se os clientes possuem prazos mais urgentes, como, por exemplo, a produção de uma peça gráfica para um evento, né? É preciso saber quais as prioridades dele também. Se ele quer um serviço, tem vários serviços, ou se ele quer só um. Se ele quiser vários, ele vai ter que dizer qual é a data para cada um desses serviços, para que você não atrase a entrega e que você não fique sobrecarregado. Muitas vezes dando mais importância a uma atividade do que a outra. Público-alvo, né? Qual é o público-alvo da empresa? É outro item importante, né? Qual grupo pertence o público-alvo? A classe A, B, C ou D? A idade dos clientes? E como é que o comportamento durante o processo de compra, né? É preciso perguntar isso. Portfólio. Verificar se o cliente possui materiais como logotipo, flyer, panfleto, tá? Fotos de produtos, tá certo? Estilo, né? O cliente tem gostos diferentes, devido a esse favor, essa informação é muito importante, esse fator, né? Ao invés de favor, tem fator. Ainda mais, quando nem os clientes sabem qual imagem deseja transmitir sobre a sua empresa.
muitas vezes é preciso que o cliente saiba exatamente o estilo que ele quer comunicar, senão vai ter problema, tá certo? E aí você tem que tentar captar qual é o estilo dele para que, quando você for criar, obedeça à identidade visual da empresa dele, né? Objeções. No briefing, do cliente é importante incluir também o que ele não gosta. Lembre-se, cada caso é um caso. Você precisa mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta, precisa equilibrar isso direitinho, né? Mas simplicidade é característica inerente ao briefing, tá certo? Muitas vezes existem briefings mais longos, né? Quando você vai pegar mais informações durante horas, várias horas, você se junta com o cliente, com a equipe dele, para eles passarem informações, tá? Muitas vezes também, por outro lado, o briefing é pequeno, é curto, né? Mas tem uma série de coisas curiosas, de perguntas importantes que sempre que você for pedir um serviço, aqui não é só para apresentação multimídia, é para qualquer coisa. Sempre que você for pedir, solicitar, pegar informações sobre um serviço, tá certo? Tem uma série de perguntas que ajudam você a se orientar, tá certo? E essas perguntas são as seguintes, né? Quem é o responsável por fabricar o seu produto? Né? O produto que você vai apresentar na publicidade e propaganda. Qual é a matéria-prima do seu produto? Como o cliente pode adquirir o produto? Como o produto é aceito pelo mercado? Quais são os benefícios que o produto oferece para os clientes? Quais são os diferenciais do produto em relação aos concorrentes? Qual é o público que compra o seu produto? O seu produto possui alguma propaganda? Onde ela será veiculada? O seu produto já recebeu algum prêmio? Quando o produto é mais vendido? São perguntas gerais, tá certo? Que o publicitário, o profissional de multimídia faz para as pessoas, né? Isso aqui é só um exemplo, tá certo, gente? Eu tô só dividindo com vocês como é que funciona o processo, tá certo? E na apresentação multimídia geralmente funciona assim também. Às vezes nem tanto, às vezes fica no boca a boca, mas é sempre bom evitar o boca a boca, tá certo? Porque uma apresentação multimídia deve ter como prioridade o objetivo de provocar mudanças na empresa, certo? Seja no comportamento, no entendimento ou mesmo no comportamento, no pensamento do cliente, do interlocutor. Se nada mudou na empresa da pessoa que te contratou, então você encontrará de um lado alguém que perdeu uma oportunidade e de outro alguém que perdeu seu tempo. Você, como profissional, perdeu seu tempo e o cliente que te contratou também perdeu tempo. Então tem que evitar essas duas coisas, tá certo? Aí tem os tipos de entrevistador que você não deve ser durante um briefing. A gente vai falar sobre isso nas próximas sessões, tá certo? Um abraço e até já, tá certo?